Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 aqui da Semana do Oceano Azul Bilionário. E hoje você vai enxergar com muita clareza como que vai mudar completamente de vida, porque nessa aula você vai mudar a sua visão de como fazer dinheiro com as tuas experiências, monetizando o teu conhecimento e sendo reconhecido pelo que você faz. Você vai entender como faturar o teu primeiro milhão vendendo o teu curso ou mentoria para o Sebrae. Mesmo que hoje você não tenha ideia de como fazer isso ou ainda nem sequer tenha um produto formatado para o Sebrae. Se você sente que o teu conhecimento vale mais do que você está recebendo hoje em dia, essa aula vai virar uma chave poderosa aí na sua cabeça. Porque hoje, gente, sim, hoje você vai ver comigo, vamos colocar aqui nosso slide na tela, você vai ver comigo muitos detalhes, sem promessas milagrosas, com produto estruturado, sim. Nós faturamos mais de 100 mil reais em apenas uma semana. Isso mesmo que eu estou mostrando com vocês. E ó, 100% com verba pública. Tá vendo esse print aqui? Isso mesmo, gente. Esse é o nosso 6 em 7 silencioso, que foi vender mais de 100 mil reais em uma semana para o Sebrae. Isso que você tá vendo na tela. Não é discurso, é fato. E eu tô te mostrando. E nessa aula 2, hoje, você vai entender mais sobre os nichos órfãos que estão esperando você nesse momento para que tu possa acessar eles e usar as tuas experiências, a tua mão suja de terra e principalmente evitar cometer erros de linguagem sebraense. Veja aqui, eu vou mostrar para vocês um dos nossos alunos, a Andrea. A Andrea, gente, ela atua com o nicho órfão de comunidades de empreendedores donos de açougue. Você já conheceu uma comunidade de empreendedores donos de açougue? Fala para mim. Já? Pois então, a Andrea é fornecedora oficial aprovada aí do Sebrae. E ela atua com esse nicho órfão, bem diferenciado, não é? Então, gente, para começar muito bem aqui a nossa aula, além de mostrar para você esses exemplos do nosso faturamento 6 em 7 silencioso e da nossa aluna Andrea, eu vou fazer uma revisão. Porque eu sei que tem gente que daqui a um pouco não lembra mais o que viu na aula ontem, né? O que viu na aula 1. E ó, o que nós vimos na aula 1 de ontem? Nós vimos que existe um mercado bilionário de editais por dentro e eu te mostrei que esse mercado corresponde a 20 bilhões de reais por ano. E que só o Sebrae tem verba de 9 bilhões. É bilhões, tá, gente? Não é é bilhões para investir no desenvolvimento das micro e pequenas empresas no Brasil, comprando produtos educacionais como cursos, mentorias, palestras, aplicativos, softwares e muito mais, para capacitar os empreendedores de pequenos negócios e desenvolver o empreendedorismo. E por que o Sebrae faz isso? Talvez você veio na aula e ficou se perguntando, né? Pois então, a missão do Sebrae é promover a competitividade dos pequenos negócios. E quando uma pequena empresa cresce, ela começa a vender mais. E a recolher mais impostos e a empregar mais pessoas. E esse é o ciclo virtuoso estratégico. As micro e pequenas empresas, elas representam 99% das empresas brasileiras e geram 54% dos empregos formais. Isso dá, para você ter uma ideia aí do outro lado, mais ou menos 16 milhões de postos de trabalho e uma contribuição para o PIB de 30%. É muita coisa, né? Então, cada real investido pelo Sebrae no desenvolvimento dessas empresas retorna multiplicado em arrecadação tributária, gerando emprego e crescimento econômico. E é por isso que quando você desenvolve o teu produto educacional para esse mercado, não está apenas criando um negócio, gente. Você está
participando de toda uma política pública de desenvolvimento nacional que movimenta trilhões de reais e impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros. É literalmente ajudar a construir a economia do país e da pequena empresa de cada vez. E ontem eu te mostrei os 3 erros que muitos de vocês talvez estejam cometendo nesse momento, e pior que isso, pode ser que não consigam vender o seu conhecimento no digital, e isso te atrapalhe de vender também no institucional, que é o Sebrae. Talvez você não saiba como corrigir ainda nenhum desses 3 erros. Eu te mostrei um passo para você poder navegar nesse mercado bilionário de editais por dentro, que é mapear o ouro da tua história. E mostrei também que sim, o Sebrae fala uma língua própria, que eu chamo aqui no edital de mercado de Sebraes. E eu expliquei, analisando os editais por dentro, como que você vai escalar o teu faturamento com o oceano dos editais de mercado. Inclusive, eu trouxe os 2 oceanos para entender a diferença e escolher qual que melhor se encaixa com você. Mostrei os grupos empresariais que tu pode vender nos editais de mercado e para finalizar eu trouxe também os 3 fundamentos de como vender nos editais de mercado do Sebrae e começar agora em 2025. Então eu vou dizer assim, se você não assistiu a aula 1, nossa, depois de hoje volta lá e assiste porque ela tá muito recheada, completa, com muito material para você poder sim entender como que tu vai faturar o teu primeiro milhão vendendo teu curso ou mentoria para o Sebrae. Lá está os primeiros passos para isso. E agora, nessa aula de hoje, você vai entender como que você vai ganhar mais dinheiro ainda. Então, gente, deixa eu te dizer uma coisa importante. Essas 3 aulas são aulas com conteúdo denso. São aulas que vão te possibilitar, quem sabe, mudar a tua vida de uma vez por todas. Mudar o teu status financeiro que você vive hoje. Te trazer uma prosperidade, uma tranquilidade financeira para você poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que as tuas contas vão ser pagas. Então, nesse momento, o que eu te peço é, avisa na tua casa que você está numa aula importante, que ela é uma aula densa e que você precisa prestar atenção. E mais, pode ser que essa aula chegue a 1 hora e 30, até 2 horas. Então avisa as pessoas, porque isso que eu estou trazendo para vocês aqui gratuitamente é transformador. E é a minha entrega para te ajudar a mudar de vida. Então se permita assistir. E se você vê que não é para você, tá tudo bem. Combinado? Bora lá? Então, vamos juntos hoje, nós aqui, eu e você, explorar as possibilidades de você, daqui um pouco, poder viajar com tudo pago pelo Sebrae. Tu já pensou, gente? Além de trabalhar, você está viajando com tudo pago? Imagina, já se imaginou fazendo isso muito bem remunerado, com o teu conhecimento sendo valorizado e ainda poder conhecer partes do mundo sem gastar quase nada com isso? Então, eu não sei se você já pensou que isso existe, mas eu quero te trazer que sim, além de tu ganhar bem, tu ainda tem a possibilidade de conhecer vários lugares do mundo. Imagina isso aqui, ó. Olha só o que eu tô mostrando agora aqui na tela. Imagina, para qual desses lugares aqui que eu tô mostrando, você teria vontade daqui um pouco de viajar? Já pensou em ir para a Alemanha, Peru, Espanha, Estados Unidos, quem sabe Barcelona? Ou não, tá muito longe, Dani, eu quero ir aqui mais para a Argentina, para o Paraguai. Tá tudo bem, porque, gente, existe sim um formato que é muito interessante e que eu separei para trazer para vocês aqui e eu vou mostrar esse formato aqui, ó, gente, ó. Nesse momento, por exemplo, para você ter uma ideia, ó, a gente tem aqui uma missão internacional aberta, inteirinha, para ir fazer uma viagem para Barcelona. Alguém quer ir para a Espanha? Aqui me fala se isso é interessante. Olha isso aqui, né? Uma viagem para você, empreendedor, ir em outro país, conhecer conhecer outras empresas, conhecer outros sistemas de negócio, aprimorar o teu conhecimento e trazer isso para o Brasil. Olha aqui, gente, mostrando para vocês aqui, ó, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, olha aqui, né? Eu até
trouxe aqui o print, ó, para você ver, as inscrições estão abertas. Esse tipo de oportunidade abre que quase que todos os dias. Sempre tem uma oportunidade abrindo, uma oportunidade fechando. Então aqui eu vou até aumentar um pouquinho a tela, se tiver pequenininho, para vocês poderem ver, ó, as inscrições, né, para esse edital. Olha lá, ó. 3 a 9 do 11 vai sair a missão, o que que tá quando que vai ser os dias, né? O que que a pessoa vai fazer cada dia? Tem dia livre também para você visitar o outro país, para você fazer, né, as suas compras, ó. Tudo isso pago pelo Sebrae. Olha lá. Tem também aqui, ó, né? Eu trouxe para vocês um breve resumo, ó, do que tá incluso, ó, tá incluso lá, ó, passagem aérea, tá vendo? Hospedagem, né? Não tá incluso documentação, mas todos os gastos, a grande maioria dos gastos, né? Então, isso aqui é para você ver que existe muita coisa boa. E assim, como que eu sei dessas coisas? Gente, eu já fui para Paris com tudo pago, né? Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui foi a minha experiência, ó, em Paris. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu botar o slide na tela, senão ninguém vai ver, né? Em 2010, eu fui para Paris com tudo pago pelo Sebrae. Então, assim, ó, nesse momento, aqui nessa foto, gente, praticamente tudo era pago pelo Sebrae. Eu fui na Cial, que é a maior feira do setor alimentício. Ela compete com uma outra feira que tem na Alemanha, que eu não tô lembrando o nome aqui, talvez alguém do setor alimentício aí lembre, né? Tem uma outra feira, mas é uma feira tão grande que em 10 dias que eu fiquei em Paris, para vocês terem uma ideia, eu não consegui ver tudo que tinha na feira, né? Nessa feira aqui, porque tinha muita coisa, era muito gigante. E nesse momento, o que aconteceu? Eu trouxe muitas novidades para o meu negócio. As tendências de mercado, o que ia acontecer no mundo, o que ia acontecer no varejo, no serviço, dentro do segmento de alimentação, que era a feira que eu estava viajando. Então, assim, isso aqui fez a minha empresa decolar de vender naquela época. Aí tu deve estar se perguntando assim, ah, Dani, mas é você. Tá, mas imagina agora, só por um instante, você sendo convidado para representar o Brasil numa feira internacional, porque conseguiu estruturar um produto da maneira certa. É disso que a gente está falando. Então, assim, o teu ganho é muito grande. Imagina só o teu ganho de autoridade como mentor, como consultor, como palestrante, quanta visibilidade você vai ter. Isso, em geral, em todas as tuas áreas praticamente da tua vida. E ó, eu nem vou falar das vendas de produtos muito mais valiosos, né? Não é nem caros, é valiosos, por um conhecimento ainda maior de mão suja de terra que tu acaba adquirindo. Um conhecimento de mercado. Você vai ser desejado por outras instituições do Sistema S. Por exemplo, instituições daqui um pouco até mesmo da tua cidade, que nem estão no Sistema S. Mas para você chegar nesse nível que né, de ter todo esse reconhecimento, para você chegar nesse nível, você vai ter que entender sobre os nichos órfãos. Você precisa entender sobre isso, os nichos órfãos estratégicos. E ó, e mais, né? Sobre os tipos de produto. Então, entender sobre essas duas coisas, quais são os nichos órfãos estratégicos, quais são os tipos de produtos mais desejados aí pelo Sistema S como o Sebrae e como que você vai criar ou adaptar o teu produto atual. Só assim você vai conseguir criar soluções educacionais que o Sebrae compra com verba pública. E os melhores tipos de produtos ainda, que são aqueles produtos de alto ticket. Então, nós vamos entender agora, juntos, o que são os nichos órfãos. Eu vou trazer para vocês aqui, porque a grande maioria das pessoas, né, gente, nem sabe que isso existe. Mas você vai sair dessa aula com toda essa vantagem estratégica aí na tua vida. Então, bora lá
papel e caneta na mão, porque o que eu vou trazer para você aqui é um conhecimento riquíssimo que vai mudar o teu jogo ainda em 2025. Quem tá comigo, escreve aí no chat. Eu tô aqui, eu tô presente, eu tô prestando atenção na aula, eu estou não só de corpo presente, mas eu quero aprender. Comenta aqui, me deixa saber se você tá junto comigo. Bora lá, gente? Então, o que é um nicho órfão, Sebraes? Vamos entender isso aqui? Um nicho órfão, ele é nada mais, nada menos do que um segmento de mercado que não é atendido hoje por profissionais da educação, ou então não é atendido pelas soluções existentes. É mais ou menos assim, existe um cardápio inteiro do restaurante, né? Vamos dizer assim, um cardápio inteiro do próprio Sebrae, e nesse cardápio, nesse menu, não tem, né? Não está lá, não é atendido aquela necessidade que o empreendedor tem. E o nicho órfão, ele possui demanda reprimida. Por quê? Existem clientes com problemas reais, mas sem, muitas vezes, um produto adequado, disponível para atender aquele problema que a pessoa tem. Ele é, na grande maioria, inclusive, ignorado por grandes empresas, ou até pela maioria dos prestadores de serviços. Sabe por quê? Porque ele parece ser pequeno. E ele parece, por ser novo, ser difícil de escalar. E pode ser, né? Ele pode ser que ele esteja escondido dentro de um mercado maior, mas com as características e dores muito específicas ali do mercado menor, aparentemente. Vamos lá, vamos entender isso. O que caracteriza um nicho órfão? Ele é caracterizado por uma alta dor e baixa concorrência. Então, ele é algo que as pessoas, os clientes, né, eles já sentem, eles já têm esse problema, mas eles não encontram uma solução específica. Ele precisa resolver um problema específico, mas o que ele encontra muitas vezes no mercado são soluções mais genéricas. Vamos lá. Pouca visibilidade é outra característica do nicho órfão sebraense. Ele não costuma, gente, aparecer em pesquisas de mercado tradicional. Por isso que muitas vezes você que está aí pesquisa sobre isso e não consegue entender dentro dessa linguagem sebraense qual é o teu próprio nicho órfão, porque ele não está nas pesquisas. E existe uma alta chance de você se diferenciar. Essa é uma grande característica do nicho órfão, por isso que ele é tão bom, porque ele permite que você que daqui a um pouco, né, atua ou quer atuar como mentor, especialista, seja percebido como autoridade de forma muito rápida dentro do nicho órfão sebraense. E a possibilidade de precificação, ela é muito mais alta. Clientes, gente, estão dispostos a pagar muito mais por uma solução sob medida do que algo que seja para todo mundo. E o foco, ele é extremo, ou seja, exige que você tenha um posicionamento muito claro e profundo do entendimento do público-alvo. Traduzindo isso, você precisa entender com quem que você quer falar. Você precisa entender para quem que você vai focar esse nicho órfão. Mas vamos entender um pouquinho mais, porque eu trouxe exemplos para clarificar isso aqui para vocês. Vamos lá. Uns exemplos que eu trouxe aqui. Pensa comigo aqui. Daqui um pouco, você conhece ou você atua, né, em áreas rurais. Daqui um pouco existem microempreendedores de áreas rurais que querem vender pelo WhatsApp, mas não têm acesso a plataformas digitais. Vou explicar. Daqui um pouco, donos de açougue querem transformar o seu negócio em um empório boutique. Ou então, profissionais liberais mais maduros querem migrar para serviços digitais mas eles têm baixa familiaridade tecnológica. Ou então, vou trazer um outro exemplo aqui, né? Você, daqui um pouco, conhece uma pequena empresa ou tem uma pequena empresa que quer implementar ESG com base nas normas da ABNT.
mas não sabe nem por onde começar. Ou até você tem uma agência de marketing digital, ou conheça alguma agência de marketing digital, que não consegue escalar clientes de baixo ticket e sofrem para crescer com contatos com pouca margem. Ok? Dani, mas eu não estou entendendo. Você já vai entender. Vou te trazer mais um exemplo aqui. Pode ser que você, né, conheça ou seja um empreendedor mais técnico. Daqui um pouco, um consultor que não sabe vender bem os seus serviços, daqui um pouco um engenheiro que quer conhecer, né, ou quer crescer com uma estratégia comercial, um advogado que não tem metodologia de vendas, ou um arquiteto que não tem muita criatividade comercial. Todos esses grupos, certo? Será que eles conseguiriam criar um nicho órfão? Ou será que o meu conhecimento criaria um nicho órfão para esses grupos empresariais? Vamos lá que eu vou te explicar. Pensa comigo primeiro. Será que uma boleira conseguiria? Uma pessoa que faz bolo, gente. Bolo, né? Bolo de aniversário, bolo para festa. Será que ela conseguiria? Olha isso aqui, ó. Como a Maria, por exemplo, que vende bolo. Essa é a habilidade que ela tem, fazer bolos artesanais, vender bolos artesanais. Só que ajustando a linguagem sebraense, ela consegue vender uma mentoria para produção de bolos, produção de quitutes para feiras e mercados. Eu quero que você entenda que aqui, nesse momento, quando a gente fala de nicho órfão, a gente está olhando sim, porque eu falei na aula 1 sobre as tuas habilidades, sobre o ouro da tua história, e olhando sim como que eu vou extrair isso e focar em um nicho que não seja óbvio, mas que seja órfão, que ninguém está focando e que você pode abraçar e pode atender e pode faturar muito. Eu já contei ontem para vocês que a gente fez mais de 1.300.000 com o nicho órfão, que é o nicho de atrair o cliente certo para a loja física. Então, vamos ver um outro exemplo? Olha aqui a Eliette, né? A Eliette, 65 anos, atendia aulas de português e matemática, e depois da ajuda da mentora, olha só o que aconteceu. Ela conseguiu ver o ouro na história dela. E passou, gente, a mentorar profissionais liberais maduros, 50 a mais, que querem migrar para serviços digitais com baixa familiaridade tecnológica. Acabei de mostrar para vocês. Isso aqui é caso real, tá, gente? Não é inventado, é caso real. Olha aqui, a outra, a Fernanda, que conseguiu entender que ser fornecedora da Vale é muito relevante. E agora ela tem uma mentoria de captação de recursos e começou a vender esse processo dela muito antes de vender no Sebrae. A lista, gente, ela é uma lista gigante de exemplos e pessoas que eu poderia passar horas aqui mostrando um a um para você de como que eles encontraram o nicho órfão para poder atuar. E você que está aqui comigo, muito provavelmente deve estar agora com o pezinho que é um leque, pensando assim, tá, mas eu quero encontrar o meu. E agora, como é que eu faço para descobrir o meu nicho órfão? Porque eu já vi uns exemplos, quero me entender onde é que eu me encaixo nessa festa. Vamos ver? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, então, como que você vai acessar um nicho órfão sebraense. E não qualquer um, tá, gente? Reconhecido, com alta demanda. Eu vou mostrar para vocês como que você vai atuar, certo? Ou como que você deseja atuar com um nicho órfão que pode ser altamente estratégico. A primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar criar um produto ou adaptar o teu produto atual com alguma inovação. Então, assim, Dani, o que isso significa? Significa que eu vou ter que colocar alguma ferramenta digital? Não. Inovação, vamos trazer o conceito? Não significa você ter que colocar uma ferramenta digital. Significa você mostrar que é possível chegar naquele resultado mais rápido e de uma forma diferente do que tradicionalmente é feito.
ok? Então, inovação pode ser fazer diferente, o que as pessoas costumam fazer sempre da mesma forma. Você vai precisar trazer na sua linguagem qual é o potencial de transformação rápido que você pode gerar para aquelas micro e pequenas empresas. E vai precisar entender as tendências de mercado, buscar, pesquisar, estudar sobre isso, porque o que as pessoas estão precisando nesse momento? Hoje, em 2025, será que é o mesmo do que elas precisavam em 2019, em 2018 ou até mesmo em 2023 ou 2024? O mercado muda e ele se atualiza muito rápido, então você precisa atualizar-se e atualizar também o teu produto, ok? Agora, vamos entender aqui, uma vantagem, né, que você tem é o seguinte, ó. Assim que o teu produto estiver pronto, muito incrivelmente, você vai ter uma baixa sobreposição com as soluções já oferecidas pelo Sebrae no próprio credenciamento. O que isso significa? Significa que o teu produto não vai estar igual aos produtos que o cardápio, que o menu do Sebrae já oferece. Ontem eu mostrei que existem 2 oceanos aqui. E eu mostrei, inclusive, fiz projeção de ganhos com os 2 oceanos, que é o oceano do credenciamento e o oceano dos editais de mercado. Se você não viu a aula 1, eu sugiro que você veja antes que ela saia do ar. Porque o teu produto, ele vai precisar ser diferente do que o Sebrae já oferece no oceano do credenciamento. Agora, como que eu identifico o meu nicho órfão? Quem aqui quer saber como identificar o próprio nicho órfão e ir com esse nicho órfão para o Sebrae? Escreve no chat aqui, eu quero. Porque, ó, eu trouxe para vocês aqui como que tu vai fazer para identificar o teu nicho órfão. E a primeira coisa, dentro do método 3D que a gente usa aqui nas nossas aulas, né, com os nossos alunos, é entender o teu domínio de atuação. O que você sabe fazer? Né? O que você domina hoje que você sabe fazer? Isso, gente, refere-se à sua área de especialização, ou seja, qual é o teu conhecimento, né? O que você conhece? Como que você costuma ensinar as pessoas ou ensinar os outros sobre aquilo que você conhece? A forma que para você é mais natural, é mais tranquilo de fazer isso. Nesse momento, quando você começa a mapear o seu conhecimento e a forma como você costuma ensinar, você está começando a criar a sua metodologia. Ou seja, você está mapeando as suas experiências. Então, tem algumas perguntinhas chaves que são importantes você se fazer, que é o seguinte, ó. A primeira delas, né, é o que eu conheço mesmo, né? Que área eu sou especialista, ou eu tenho muita experiência comprovada em quê? Em que área, tá? Eu tô falando a área assim, geral mesmo, ok? Que problema que eu resolvo muito bem? O que eu sei fazer e que eu replico e que eu consigo melhorar na vida das outras pessoas? Que tipo de pessoas ou clientes, né, já te pediram ajuda? Já nesse momento agora. Você deve ter isso daqui um pouco mapeado, ou se não tem, anota, né? Que área que você é especializado, tem experiência comprovada, que problema que você resolve muito bem e que tipo de pessoas já te procuraram ou pediram ajuda, ok? E aí você vai anotar qual área que você está hoje. Você, o teu conhecimento, o que você sabe, as tuas experiências, tua mão suja de terra, tuas formações, estão mais para a área de marketing digital? Estão mais para a área de precificação e finanças, estão mais para a área de liderança, né? De gestão operacional, de sustentabilidade, vendas, logística, distribuição, para onde que está indo mais o teu conhecimento? O passo 2 é você começar a realmente mapear qual é a dor relevante não atendida. Agora aqui eu chamo muita atenção de vocês, cuidado, ó. Porque aqui a gente precisa saber qual é o problema real que ninguém resolve direito, certo? Então, um nicho órfão, ele nasce de uma dor específica que está sendo ignorada pelo mercado. Ele geralmente, essa dor, ela afeta a sobrevivência ou o crescimento da micro e pequena empresa. Então, basicamente, gente, vamos pensar aqui comigo, ó.
Vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui no Flip para trazer para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, aqui, joia, né? Então aqui, ó, todo mundo comigo aqui. Deixa eu pegar aqui, botar um pouquinho mais perto aqui, ó. Vamos lá. Ó, todos vocês hoje têm, né? Vamos colocar aqui, ó, nicho órfão, para ninguém sair com dúvida. Então, todo mundo tem um conhecimento, certo? Eu preciso saber esse meu conhecimento, qual é exatamente a área em que eu atuo hoje e qual é exatamente a dor relevante. Então, meu conhecimento, ele vai ter uma área no qual eu tenho mais conhecimento, seja marketing, seja finanças, seja a área que for. E eu vou ter que verificar qual é a dor relevante, não atendida. Não atendida de quem? Certo? Atendida da micro e pequena empresa. Geralmente, gente, muitas dores, elas são ignoradas. E é isso que a gente precisa identificar. O que os teus clientes mais reclamam? A gente começa a pensar assim, ó. Não precisa ser só os teus clientes, tá? Pode ser, daqui a um pouco, outras pessoas, micro e pequenas empresas, pessoas que você conhece, o que elas mais reclamam? Dani, eu não sei. Bom, é uma ótima possibilidade de você começar a pensar em levantar essas informações também, certo? O que os seus clientes mais reclamam? Mesmo depois de já terem feito outros cursos ou mentorias. Então, aqui, ó, a gente tem uma reclamação, certo? Associada. Mais ou menos assim. Vamos lá, vou dar exemplo. Ah, eu já fiz o curso de marketing, mas eu ainda não consigo fechar clientes. Inclusive, recebi um áudio hoje, né? De uma aluna que está aqui participando conosco na semana do Oceano Azul Bilionário, e ela disse assim: Dani, eu fiz um curso de posicionamento para vender os meus serviços da minha veterinária. Só que eu não consigo vender nada. Eu acho que eu não aprendi ou eu não entendi, porque mesmo fazendo aquele curso de posicionamento, eu não vendi nada. Então, eu não sei onde eu estou errando. Nicho órfão. Olha lá, vai pegando ideia aqui comigo, ó. Ou também pode ser mais ou menos assim, ó. Ele tá com uma reclamação associada a algo que ele já passou, já viveu, já fez e não conseguiu resolver o problema. Ou então também pode ser uma dificuldade recorrente, vamos botar aqui, né? Uma dificuldade que a pessoa tenha, não associada especificadamente ou associada a algo que ela tenha feito, mas aqui uma dificuldade de implementar. E você vai entender por que é tão importante saber isso na aula de hoje, para você escolher o produto certo. Então pode ser assim, mais ou menos, ó. Ah, o meu negócio daqui a um pouco eu quero implementar, eu quero o ESG. ESG, gente, é uma sigla de sustentabilidade, né? Então eu quero, mas eu não consigo ninguém que explica da forma prática como que eu vou implementar isso. Então eu já estudei, já comprei curso, já comprei mentoria, mas não consigo entender de forma prática. O que é isso? Uma dificuldade de implementar. Ela está associada a algo que a pessoa fez? Está associada. E pode também ser um terceiro elemento fundamental, que é, né, os concorrentes. E aqui, gente, é importante você saber que não é porque tem concorrente. Muito pelo contrário, o nicho órfão tem quase praticamente zero concorrência. Aqui eu estou falando, os concorrentes não chegam ou não aprofundam, né? Basicamente, as pessoas ficam trazendo soluções que vão só botar um band-aid naquele problema, mas que não vão resolver de vez a situação que aquela micro e pequena empresa está passando, que aquele empreendedor de carne e osso está passando ali no dia a dia. Por exemplo, já tentei, sei lá, diversas vezes, né? Já tentei comprar sistema de gestão, Dani. Já investi, mas eu continuo sem controle financeiro. Porque eu comprei o sistema de gestão, contratei, ó, tá vendo? Comprei,
mas eu continuo sem o controle financeiro. Por quê? Porque não aprofundou, não chegou exatamente na resolução daquele problema. E é aqui, gente, onde eu tô trazendo para você que você faz para si algumas perguntinhas. São três, na verdade, né? Que é justamente isso aqui. O que que os seus clientes mais reclamam, mesmo depois de ter feito cursos ou mentorias? Se existe um tipo de negócio, né? Daqui um pouco algum segmento, alguma coisa que tem uma dificuldade recorrente em implementar e onde que teus concorrentes não aprofundam. E aí eu trouxe exemplos de dores, como eu já citei alguns. Já fiz curso de marketing, mas ainda não fecho clientes. Meu negócio cresceu, mas agora eu estou preso na operação. Meu serviço é bom, mas eu não sei vender. Eu quero ESG, mas ninguém ensina na prática. Eu já tentei sistema de gestão, mas continuo, né, sem controle financeiro. E aí vem o terceiro, vamos dizer aqui, o terceiro item, né, que é para você resolver de forma única, para você se posicionar dentro de um nicho órfão sebraense. Esse ponto aqui, gente, é o que define você conseguir ou não o teu espaço, aonde ninguém está dominando. É o teu cantinho, é a tua voz, aonde ninguém está falando, aonde ninguém está ainda posicionado, certo? E aí, como que eu vou me diferenciar, Dani, dentro dos nichos órfãos? Você vai se fazer três perguntas. Primeiro delas é: qual é o resultado real e mensurável que eu consigo entregar para este grupo específico empresarial? Para essa micro e pequena empresa, para esses empresários? O que os meus clientes conseguem fazer depois de passar por mim, passar pelo meu serviço, pela minha mentoria, pela minha consultoria, pelo meu curso, que eles não conseguiriam fazer antes, sozinhos? O que eles precisaram, né, passar pelo meu conhecimento? E se você tem metodologia própria, nome, método, técnica autoral, né, frameworks que você usa, ferramentas, porque isso aqui, ó, esse terceiro aqui é muito fundamental. Se você quer navegar no oceano azul bilionário do nicho órfão e se posicionar como único, não tem como fazer isso se você não tiver um produto único, adequado na linguagem sebraense com as tuas características. Personalíssimo, nada de copiar o que está na internet, porque aí não funciona. Como que eu vou identificar, então, se eu estou criando, né, uma transformação forte, se eu estou me posicionando corretamente dentro do nicho órfão? Primeiro, uma promessa com retorno financeiro mensurável sempre é interessante. É obrigatório? Não, não é, tá? Já vou dizer. Metodologia prática com implementação passo a passo. A pessoa vai sair deste passo, vai para esse, vai para esse. Foco no resultado de curto prazo, mas uma estratégia de longo. O que é isso? Eu posso entregar uma transformação que o empreendedor já vai conseguir fazer dentro da ideia do meu produto agora. Ele já consegue sair implementando nas primeiras semanas, nos primeiros 30 dias, ele já consegue ver resultado, já consegue ver que avançou, mas ele consegue também ter a visão de longo prazo, de onde que ele vai chegar. E ferramentas exclusivas, templates, checklists, diagnósticos, né? Isso aqui é muito importante. Agora vamos lá. Depois de você saber tudo isso, eu imagino que você queira saber, então, como que eu junto todas essas informações para criar o meu nicho órfão sebraense. Quem aí está curioso de como vai juntar tudo isso? Eu vou explicar agora para vocês como que você vai juntar tudo isso e começar a criar o teu nicho órfão sebraense. Vamos lá? Eu criei aqui para vocês, gente, uma regrinha, né? Vamos lá. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso olhar o conhecimento que eu domino. Então, para criar o meu nicho órfão, ele vai derivar do conhecimento que você domina. E aqui vale uma coisa importante, tá? Não é o conhecimento que tu quer dominar. Não é o que você quer, é o que você já domina. Como é que tá a tua mão suja de terra hoje? O que você sabe fazer muito bem, melhor do que qualquer outra pessoa? Ok? Mas a dor real
não atendida, que você sabe que as pessoas reclamam, que você vê, que você pesquisou, que você conversou com outros empreendedores, que você conversou com o teu mentor, você viu, ó, é isso aqui que as micro e pequenas empresas não são atendidas. Mas uma transformação clara e específica que você entrega. Então a pessoa sai desse ponto A, vai até esse ponto B aqui, e é isso que ela melhora na vida dela. Vamos para o exemplo prático? Bora lá, que eu disse que essa aula estava recheada. Então, se tu tá aqui e ainda não tá anotando, tá de brincadeira, né? Anota, porque isso vai fazer diferença para você na sua vida, no seu posicionamento. E mais, gente, isso aqui que eu estou mostrando também serve para você criar o teu espaço em qualquer outro mercado. Não só no mercado institucional do Sebrae, tá? Mas para qualquer outro mercado, inclusive para o mercado digital. Que é você começar a colocar um pin, né? Em cima daquilo que você sabe, daquilo que você é especialista, certo? Vamos lá. Exemplo prático na tela. Eu trouxe aqui, imagine que você hoje atua com vendas, tá? E copyright. O que é copyright, Dani? Que eu nunca ouvi falar essa palavra. Copywriting é quem escreve, né, os roteiros. É quem escreve o que a pessoa vai gravar no vídeo, o que ela vai colocar no post, o que ela vai botar numa legenda. Então, imagina que você atua hoje com isso, certo? Qual que é a dor identificada que eu trouxe aqui no exemplo? Ó, pequenos negócios com boas ofertas, mas que não sabem comunicar o valor e nem fechar vendas sem descontos. Alguém se identifica? Toda vez que vai fechar uma venda, que vai fechar alguma coisa, eu tenho que baixar preço. Toda vez que o cliente chega, ele me pede desconto. E eu cedo e dou desconto, porque senão o cliente não compra, Dani. Se identificou? Pois é. Vamos lá. Seguindo. Transformação que daqui um pouco você entrega, né? Você é especialista em vendas e copyright, ok? O empresário é que tá com essa dor de ter que né, não conseguir fechar a venda e tá sempre dando desconto. Mas você identificou o quê? Que você, com o seu conhecimento, ajuda micro e pequenas empresas a construírem narrativas de vendas que aumentam a conversão e o ticket médio sem precisar investir em tráfego pago. Olha aí, gente. Eu estou trazendo um exemplo para vocês aqui, né? Bem específico. Ó, a dor identificada. Primeiro de tudo, com o que eu atuo, onde é que eu tenho muito conhecimento acumulado, onde é que está minha mão suja de terra. Depois, a dor identificada. Depois, a transformação, então, que eu vou gerar. Eu consigo ajudar as micro e pequenas empresas a isso. Qual que é o resultado aqui? Nicho órfão identificado. Empresas com produtos bons, mas que tem baixa conversão por comunicação fraca. Ou seja, se eu chegar e me apresentar para uma pessoa e dizer assim, o que você faz, Dani? Inclusive ontem na sala VIP teve um pouco desse exercício, né? Ah, eu trabalho com vendas e copywriting. Você que está aqui me assistindo nessa aula, você entendeu o que eu faço? Você entende quando alguém pergunta e a pessoa responde com o nicho? Ela responde com o conhecimento macro. Não dá para entender, gente. Agora, vamos lá. Se a pessoa chega e pergunta para você, e você trabalha com vendas e copyright, e você, ao invés de dizer isso, você fala, eu ajudo as micro e pequenas empresas a construírem narrativas de vendas e que aumentam a conversão do ticket médio sem que elas precisem investir em tráfego pago. Você conseguiu entender melhor ou pior se eu trazer só vendas e copyright? Esse é o poder. Esse é o poder do nicho órfão identificado, de você ter, né, o teu produto, de ter a tua narrativa ajustada. Agora, eu expliquei para vocês, até este momento, o que é um nicho órfão, beleza? Como que tu identifica, como que tu cria o teu, e deixa eu te perguntar, nesse momento exato agora, você que está aqui comigo, se sente reconhecido pelo que você faz? Tu pode bater no peito e dizer assim, nossa, o meu conhecimento é reconhecido, eu sou bem remunerado pelo que eu faço, eu consigo bons contratos? Porque se você não está sendo reconhecido, não está faturando alto no mercado, e vendo que pode faturar alto aqui com o Sebrae, com todos os detalhes que eu estou trazendo desde a aula 1,
esse é um sinal de alerta máximo. É um sinal de que você ainda está navegando no mar vermelho e se colocando de forma genérica, sem trazer os teus diferenciais, sem te colocar especialista em um nicho órfão. E eu vou te explicar mais sobre os nichos órfãos já estabelecidos no Sebrae, que também estão esperando por você lá na aula 3. E vou trazer quais são os melhores nichos e os piores nichos para você se colocar. Então, já fica sabendo que amanhã tem a aula 3, certo? Eu quero saber quem aqui já tem produto, mas ainda não sabe se ele é o ideal ou se daqui a um pouco está adaptando a linguagem sebraense do seu produto. E eu também quero saber quem é que não tem produto e precisa criar do absoluto zero, já na linguagem sebraense certa e focando em um dos nichos órfãos. Por quê? Vamos lá. Se você está hoje no cenário 1, já tem produto, mas não sabe se o teu produto está bem posicionado para Sebrae, se está alinhado à linguagem de forma correta, se resolve daqui um pouco as dores, né, específicas do nicho, se pode ser adaptado para atender um nicho órfão ou não. Nesse caso, você precisa revisar, ajustar e posicionar o teu produto com foco no resultado de diferenciação para o Sebrae. E se você está no cenário 2, que não tenho produto estruturado ainda, né? Mas eu tenho ideias, eu tenho muita experiência, Dani, eu tenho muito conhecimento, eu já atendo clientes, mas eu não tenho um método formal. Cada um eu atendo mais ou menos de um jeito. Hoje eu atendo assim, amanhã assado, e vou indo. Precisa criar algo novo do zero, mas já na linguagem sebraense, precisa escolher um nicho com alta demanda e pouca oferta. Você precisa também criar um produto com foco no resultado e na diferenciação sebraense. Imagina o seguinte, ó, em vez de ficar esperando indicação, esperando like, tendo teu produto oficialmente comprado por uma instituição nacional, o que você prefere? Continuar sendo mais um que ensina no Instagram ou se tornar um nome que o Sebrae liga quando precisa contratar um especialista? Porque, ó, eu vou dizer para vocês, hein? Independentemente dos casos, seja você está no cenário 1 ou no cenário 2, nos ambos, os dois, gente. Trazer até a imagem aqui para mim, para vocês, né, entenderem bem o que eu estou falando. Para ser mais assertivo, além de você falar a linguagem sebraense correta, o teu produto precisa estar no formato correto. E é por isso que agora, a partir de agora, você vai descobrir os tipos de produto que são mais desejados no universo do Sebrae. E mais, eu vou te passar o passo a passo para você criar ou adaptar o teu produto atual para a linguagem aí do Sebraense, certo? Porque, gente, ó, em ambos os casos, independente do cenário que você tá hoje, deixa eu voltar aqui com o meu slide, ó, o que você vai precisar ter? Um produto na linguagem sebraense, com estrutura clara, aplicável, mensurável, focado na transformação real para micro e pequena empresa e formatado para se encaixar nos editais como uma solução validada. Mas, Dani, quais são os tipos de produto mais desejado e como que eu vou adaptar daqui um pouco, né? Ou vou criar uma solução educacional que o Sebrae compra com verba pública nos melhores tipos de soluções para altos tickets. Vamos conhecer? Então, eu trouxe para vocês aqui os tipos de produtos mais desejados pelo Sebrae. Quem gostou, gente, de saber que vai conhecer essa lista aqui, manda já o seu coraçãozinho aí no chat, certo? Existem 20 tipos de produtos que a gente mapeou em todos os tipos de editais de Sebrae, que são os mais desejados e comprados nesse momento. Eu vou compartilhar aqui com vocês 7 tipos dos 20, que são esses aqui que eu vou mostrar a partir de agora, certo? E ó,
Mais de 100 alunos nossos já adaptaram o seu produto ou então começaram a criar o seu produto do absoluto zero para se tornar fornecedores aí do Sebrae. E você pode ser o próximo. Vamos conhecer? O primeiro tipo de produto é esse aqui, gente. Mentoria de produto high ticket. Então, a gente chama isso de MHT, certo? O que é um MHT? Ele é um programa, ok? Um programa com acompanhamento, aqui, personalizado para pessoas que querem chegar em um determinado resultado mais rápido. Neste programa, você geralmente pega o seu aluno e direciona ele trazendo feedback durante todo o processo de implementação do teu método. Então, você pode criar uma mentoria MHT para ser oferecida aí para o Sebrae, dentro dos editais, porque ela está dentro de uma das modalidades, dentro de uma das 7 modalidades mais vendidas aí para os editais de mercado do Sebrae. Agora, o que é e como que se diferencia uma MHT, uma mentoria, né, de produto high ticket? Vamos conhecer? Porque eu quero, inclusive, que você, a partir de agora, identifique qual desses formatos mais se adequa contigo, com as tuas experiências. Qual desses formatos que você se vê daqui um pouco trabalhando, que você se vê daqui um pouco adequando o teu conhecimento ou adequando o teu produto para ser um fornecedor oficial do Sebrae, beleza? Então vai colocando no chat aí, assim que eu vou mostrando qual o modelo de produto, o tipo de produto que você se vê vendendo aí para o Sebrae. O primeiro deles, gente, é a mentoria de negócios. Então, dentro do MHT, você pode ter uma mentoria de negócios. O que é uma mentoria de negócios? É um programa que você cria de acompanhamento personalizado para acelerar a criação, a gestão ou a escala de um negócio, certo? Ela é um tipo de mentoria ideal para você que daqui a um pouco tem muito conhecimento e quer ensinar as pessoas a construir, organizar ou escalar o negócio gerando lucros. Vamos ver um exemplo? Eu trouxe aqui exemplos de alguns dos nossos alunos, ó, que tem produtos nessa área. Então, uma mentoria aqui de negócios, a Elisandra da Mata, ela atua com macro nicho aí de gestão de pessoas, é uma empresa aprovada e a proposta dela é ensinar o que o pequeno negócio precisa saber e aplicar sobre recrutamento, desempenho, desenvolvimento e cultura, sem depender de sistemas caros nem de consultorias externas. Ó, esse exemplo aqui é, né, de uma mentoria de negócios. Essa aqui é a Carmen Veras. Ela, o macro nicho dela aí, e nicho órfão é donos de empresas Viva com Arte, empresa aprovada. Ela ajuda donos de empresas a ter uma equipe que gera lucro, que faça a sua empresa crescer, mesmo se ela não estiver lá. Ou seja, mais lucro e tempo livre. Então, quem se identificou daqui um pouco que o seu conhecimento se enquadra mais em mentoria de negócios, vai comentando no chat. Mas existe um tipo 2, que é a mentoria de equipes e líderes. Olha só, o que é uma mentoria de equipes e líderes? Ele é um programa de acompanhamento para acelerar a evolução dos pequenos negócios através de equipes e liderança. Então, se daqui um pouco o seu conhecimento vai muito mais para esta área, olha só que interessante aqui, é um tipo de produto que você pode ter. Ele é ideal para quem ajuda pessoas a crescerem profissionalmente e a se destacarem ou mudarem, né? Ou mesmo ter um negócio próprio. Então, mudar de negócio ou ter um negócio próprio, se destacar, se autoliderar, tá tudo dentro desse modelo aqui de produto. Exemplos aqui de mentoria de equipes e líderes. Olha aqui, a Bibi Sarmento, ó, o nicho dela lá, ó, liderança executiva. O que ela tem de promessa no produto? O MPEL é um programa de mentoria para executivos e lideranças que buscam aprimorar suas habilidades sociais e crescer em suas carreiras de maneira ética e eficaz. Então, é isso que ela faz. Ó, outra aqui, ó, a Cida Stier, mulheres empreendedoras, executivas e profissionais liberais, liderança executiva.
que ela faz, gente? Desenvolver a comunicação clara, envolvente e assertiva de mulheres empreendedoras, executivas e profissionais liberais para que possam se posicionar com segurança em reuniões, palestras, apresentações e vídeos, além de se tornar referência em sua área de atuação. Então, olha só que interessante, né? Para daqui um pouco quem pensa em mentoria de equipes e líderes, né, que conhece muito essa área de liderança, de autoliderança, até mesmo de empreendedorismo, pode ser um estilo de produto para você trabalhar. Mentoria de técnicas agora, ó. Você pensou que porque daqui um pouco o teu conhecimento é mais técnico, não tem espaço para você no Sebrae? Tem sim. Olha aqui, vou mostrar para você. Uma mentoria de técnicas. Pode ser daqui um pouco um programa de acompanhamento para acelerar o domínio de uma técnica específica. Então, ela é ideal para quem? Para quem daqui um pouco está dentro mais desse nicho, né? De ensinar técnicas e práticas que exigem certa repetição, correção ou evolução contínua. Então, olha que interessante, né? Eu posso ensinar técnicas, sim. Olha o exemplo aqui de mentoria de técnicas. A gente tem lá a nossa aluna Priscila Bolt, né? Que é do ESG, de sustentabilidade, e ela tem uma mentoria de aceleração de resultados de ESG para empresas. Então, é um negócio técnico, é uma mentoria técnica e que tem mercado, e a gente tem, né, exemplos aqui para vocês. Então, se tu tá se identificando pelo teu conhecimento, já vai comentando. Eu me vejo mais fazendo uma mentoria assim, ou uma mentoria assado, né, dentro desses tipos de produtos aqui. Mentoria de novos negócios é uma outra modalidade. Então, ela é ideal, né? O que é uma mentoria de novos negócios? É um programa de acompanhamento para acelerar o desenvolvimento de novos negócios. Então, daqui a um pouco você é muito aí, né, para nichos assim que ensina habilidades práticas que podem gerar novos negócios formalizados ou inserir práticas nas empresas que já existem. Eu sou muito do criativo, Dani, eu consigo implementar melhorias, eu consigo inovar, eu consigo fazer isso, aquilo, ó, dá uma olhadinha nesse nicho aqui, olha o exemplo. Eu vou trazer para vocês aqui a Ana Marta, da Top Corpus, né, nossa aluna, e ela tem um curso online gravado e aulas ao vivo, a empresa aprovada, e a solução visa capacitar profissionais e potenciais empreendedores a se tornarem massoterapeutas de destaque no mercado, com a capacidade de gerar 3 a 10 mil reais mensais. Empresa aprovada no Sebrae. Então, eu estou mostrando isso para você entender que tem muita oportunidade. Olha a Maria Marcelino, mentoria online com encontros ao vivo. O produto dela, ajudar empreendedores a apresentarem suas soluções de forma mais clara, objetiva e impactante, permitindo que se destaquem no mercado competitivo através da mentoria exclusiva Liberte a Sua Voz. Então, sim, tem possibilidade para você ter, né, daqui um pouco uma mentoria aí, né, para novos negócios. E olha só, tem mais exemplos para vocês aqui. Eu vou mostrar agora aqui, ó. Vamos lá. Exemplo do Rodrigo Binzig Cardoso, marketing, agências ultranichadas. Então, fazer com que a micro e pequenos empresários digitais, não, micro e pequenos empresários, escalem seus negócios de marketing digital com faturamento crescente e alto ticket médio. Então, olha lá, ó, né? Empresa de marketing de agências ultranichada, aprovada. Olha a outra, né? Mais uma empresa deles, transformar pequenos restaurantes, né? Marketing para restaurantes em referência local e regional, aumentando a base de clientes, a recorrência e o ticket médio, usando as mesmas estratégias de grandes players do mercado. Então, eu acabei de mostrar para vocês aqui diversas segmentações de mentoria. Então, assim, Dani, mas eu achei que era só um tipo, mentoria geral. Não, gente. Até mesmo o tipo de produto você encontra um nicho órfão para você se posicionar, para você atuar dentro dessa linguagem sebraense. E isso vai fazendo o teu mercado só crescer, vai fazendo você faturar cada vez mais. Agora vamos lá, curso online. Olha aqui, também tem cursos online. Então, trazendo para vocês aqui o que é um curso online. É uma capacitação entregue online, gravada ou ao vivo. Então, eu posso ter tudo isso que eu mostrei. Pode ser ao vivo, Dani? Pode. Pode ser gravado? Pode. Pode ser presencial? Pode. Pode ser híbrido? Metade online, metade presencial? Pode. Você já vai entender isso cada vez mais aí até o final dessa semana. Então, é ideal para você
que ajuda empresas a aplicar um método com passo a passo, com materiais didáticos de apoio, levando do ponto A ao ponto B, certo? Vamos ver exemplos? Aqui eu trouxe exemplos para vocês. Tá aqui exemplo, né? Meu e do meu sócio, o marketing para negócio físico e a gente fazer, né? A nossa promessa, fazer com que a micro e pequenos empresários atraiam o cliente certo com a internet para a empresa física, aumentando o faturamento. Sim, gente. Além de mentoria, a gente sim vendeu curso online nos editais de mercado. Chegamos a ter 874 alunos no nosso curso. Olha só do Sebrae. Agora, Dani, tem mais tipos? Tem mais tipos também. Olha lá, consultoria, soluções coletivas e individuais, palestra, né? Então, tem mais tipos. E eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como que você vai criar soluções educacionais que o Sebrae compra com verba pública com os melhores tipos de soluções de alto ticket. Antes disso, comenta aqui no chat qual desses tipos de modelos que você mais se viu vendendo hoje para o Sebrae. Deixa eu ver aqui os comentários. Vamos lá. Passo a passo, então, de como criar tua solução educacional. Tipo 1, mentoria de negócios. O que você precisa ter no teu produto? Você precisa ajudar as empresas a se organizar ou a escalar, gente, certo? Então, basicamente aqui, você vai precisar ter um método com etapas muito claras e etapas nomeadas, ok? Acompanhamento pode ser individual ou em grupo, e você vai ter que focar nesse formato para negócios muito em resultados práticos, que vão ser como que ele vai aumentar o lucro, como que ele vai ter mais tempo para ele, ou vai reduzir o tempo de alguma coisa, mais organização para alguma área da empresa. E ter nesse modelo, né, de mentoria de negócio, ferramentas e plano de ação por etapa é essencial, tá? Então, para quem pensa daqui um pouco em criar um acompanhamento personalizado dentro do estilo de mentoria de negócios, essas são as características principais que o produto vai precisar ter, certo? Agora, vamos olhar o tipo 2 que eu mostrei para vocês. Eu me identifiquei mais com mentoria de equipes e líderes. Para te desenvolver um produto de mentoria mais para equipes e líderes, o que você tem que ter nesse produto? Desenvolvimento de quais são os soft skills que aquela pessoa vai desenvolver, seja do líder ou seja da equipe, desse liderado. Como que vai ser a cultura organizacional e a liderança, o estilo de liderança que ele vai ter. Diagnóstico e plano de ação para a evolução dessa equipe, dessa empresa, né, desse time, é essencial, porque isso é algo que vai caracterizar esse tipo de mentoria. E foco, gente, aqui o foco nesse tipo de produto é produtividade, engajamento e redução da rotatividade, certo? Então, precisa ter essa combinação de elementos aqui para que tu possa ter uma mentoria de equipes e líderes muito bem estruturada. E uma mentoria de técnicas, vamos lá. Estão gostando, gente? Tá fazendo sentido? Fala para mim aqui. Para te poder criar uma mentoria de técnicas, você vai ter 3 elementos essenciais. O primeiro deles é o foco. Precisa ser numa aplicação de uma técnica específica. Então, assim, não é para melhorar a empresa inteira. Qual é a técnica que você vai melhorar? Qual é o item específico que você vai implementar, que você vai melhorar, que você vai fazer funcionar dentro daquela empresa? Pode ser algo do SG, pode ser algo de vendas, de atendimento, de precificação, pode, mas é algo específico. Pode ser até algo de uma automação, de uma IA, entende? E você vai precisar ter um método estruturado com exercícios de monitoramento para que o empreendedor saia exatamente e implemente aquilo que você está propondo, aquela técnica que você está trazendo. E aqui, gente, tem uma coisa que é muito importante, que é diagnóstico de desempenho e evolução. Então, mostrar em qual estágio ele estava e qual estágio que ele está evoluindo nesse momento. Aí tem a mentoria, o tipo 4, né? E eu falei que são 7 que eu estou mostrando para vocês, que é a mentoria de novos negócios. Então, também são 3 características aqui fundamentais. Primeiro, ensinar uma habilidade
prática para virar um negócio. Então, é algo, por exemplo, que a pessoa vai aprender e ela vai conseguir fazer. E aquilo ali que ela está fazendo vai virar um negócio para ela. Pode ser daqui um pouco aqui um público de quem ainda não é formalizado, ou até mesmo um público de potencial empreendedor, que é quem está na escola. Então, você pode atender esses públicos também, como eu mostrei na aula 1. O teu método, ele precisa ter passo a passo para atuação profissional ou para formalização e um suporte ao aluno com um foco no mercado e no faturamento que isso vai gerar na vida dele, certo? Depois, no tipo 5, né, a mentoria aqui de novos negócios, né, e ela tá com o mesmo título, gente, aqui, né, mas aqui ela é novos mercados, sou eu que tô lendo errado? Novos mercados, então, 3 características. Uma delas é, teu produto precisa mostrar como que ele vai expandir o negócio, né? Como que vai conquistar novos mercados. Então, como que vai criar um novo posicionamento, como que vai funcionar o marketing ou a operação. O foco precisa ser no aumento do mercado. Novos públicos, novas linhas de produto e uma aplicação prática com indicadores e crescimento, certo? Então, isso vai caracterizar você estar criando uma mentoria dentro desse foco. E um curso online? Um curso online, gente, como eu falei, ele é uma solução digital que tu vai entregar. Pode ser gravado, pode ser ao vivo, né? Não tem problema nenhum. E ele tem algumas características importantes. A primeira delas é, teu conteúdo precisa estar organizado de forma lógica. Então, em módulos progressivos, o aluno entrou, o que aconteceu, o que acessou, o que ele fez, como que foi. Precisa ter um conteúdo prático, com ferramentas aplicáveis. Nada de teorias, né? Já falei isso muito. Você pode incluir aulas ao vivo ou gravadas, e o ideal é que você combine com tutoria, por exemplo, né? Como fazer passo a passo, mão na massa. Então, isso deixa teu produto muito mais rico, muito melhor, né? Para a linguagem Sebraes. E a palestra, gente, que é o 7º tipo de produto aqui. O que é uma palestra? Uma palestra é um formato de capacitação pontual, de curta duração, com o objetivo de gerar uma consciência e provocar uma reflexão de ação imediata em quem está lá assistindo. Ela, diferente de todos os outros tipos, né, das mentorias, tipos de mentoria, o tipo de curso online que eu mostrei, a palestra ela não aprofunda, nem acompanha a execução, certo? Mas ela abre portas para outras soluções. Então, ó, ela é um ótimo produto para você ter de entrada aí nos editais de mercado, certo? Dani, vi tudo isso, nossa, tô com a cabeça borbulhando agora aqui, muitas ideias, muitos tipos de produto, como é que eu vou escolher? Como que eu escolho agora para qual tipo de produto eu vou? Vamos lá. Existem 3 critérios aqui para você escolher o melhor formato, gente. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro critério é o seguinte, você entrega resultado individual? Então, assim, como que é hoje, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o slide para melhorar a visibilidade, né? Dani, eu consigo entregar resultado individual. Então, se você consegue entregar resultado individual, o teu caminho é mais ligado à mentoria de negócios, mentoria de técnico de mercado. Agora, se a sua solução, aquilo que você sabe, né, o teu produto que você está desenhando ou que você está adaptando, ele depende de práticas, então o teu caminho aqui de solução é mais para mentoria ou para consultoria com curso e oficina, certo? Agora, se você ensina uma habilidade do zero, algo novo, que a pessoa vai aprender agora para fazer, então o seu caminho, ele é para mentoria de novos negócios ou curso daqui um pouco com comunidade, como eu mostrei o caso da nossa aluna Andréia aí, né, que tem a maior comunidade de donos de açougue do Brasil. Agora, sabendo que existe um nicho órfão, que ele vai ser baseado e criado a partir das tuas experiências, da tua mão suja de terra, do ouro que está na tua história. Pensa aqui comigo, qual desses formatos que eu acabei de mostrar mais se encaixa contigo hoje? Comenta aqui no chat que eu quero saber. Porque, gente, nesse momento, nós já temos aqui, né, basicamente, dezenas
de especialistas, nossos alunos que saíram do rascunho ao contrato assinado. E você pode ser o próximo. E eu sei que tem várias pessoas nesse momento que já estão interessadas em ter um acompanhamento para colocar tudo isso que eu mostrei aqui em prática. E ter ajuda para entender mais sobre o Sebrae, para transformar a sua experiência em uma oferta irresistível ao Sebrae. E ó, a gente vai ter oportunidade de falar como que você vai ter acesso ao treinamento do mapa do Oceano Azul Bilionário mais lá para frente, tá? Mas nesse momento eu quero que você fique aqui e aproveite ao máximo esse conteúdo gratuito que eu tô trazendo. Combinado? E veja, que coisa de louco, né? Pensa comigo aqui. Isso que eu vou te contar, enquanto tem gente que faz tudo isso que eu mostrei praticamente de graça, toda vez que recebe um convite de alguém para ir palestrar, para ir em algum lugar, fazer um evento, muitos ganham rios de dinheiro fazendo a mesma coisa, sendo bem pagos aí pelo Sistema S como o Sebrae. O que acontece é que, basicamente, a realidade de quem está fora aí do Sistema S, né, é o seguinte, ó. Quem aí já palestrou de graça e teve só um muito obrigada e no final, e quando teve? Tá se identificando com isso? Quem aí já ficou dias desenhando um produto e não conseguiu vender nada para ninguém? Quem é que já ficou ensinando na internet dias após dias, aulas e mais aulas e só ficou com like? Quanto muito ainda, né? Porque às vezes a pessoa, ela até escassa no like né? Existem editais que voam sim abaixo do radar, que não aparecem muitas vezes nas buscas do Google. E antes de falar isso, a palavra de hoje é primeiro. Então, anote aí, gente. Ontem eu dei uma palavra, hoje é a segunda palavra que vai abrir o PDF de vocês com os 67 editais que estão em aberto. E sim, eu falei que existem editais que vão abaixo do radar. Esses editais, gente, eles têm prazos curtos e orçamentos que precisam ser executados rapidamente. Se você não estiver preparado, o outro profissional vai ocupar a tua vaga. E mais, tem muitos editais que estão nesse momento, né, voando abaixo do radar, não porque eles não são divulgados, muito pelo contrário. Tudo que o Sebrae faz é divulgado, gente. É transparente, é uma instituição de 50 anos, super séria. Eu tenho o maior orgulho de ser fornecedora deles. Não é porque não é divulgado, não é porque está errado, não, é porque muitas vezes a nomenclatura é diferenciada. Então, o que acontece? Muitas vezes ele está com um nome diferente daquele nome que você está acostumado a pesquisar. E por esse motivo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, às vezes, no Google, numa pesquisa, porque não vai estar lá. E não porque não está sendo divulgado, é porque você ainda não domina a linguagem sebraense. É porque você ainda não domina esse oceano azul bilionário para poder encontrar todas as oportunidades que você tem de faturar. E hoje, né, nesta aula, eu mostrei para vocês muitas coisas importantes e na aula 3 eu vou abrir um edital ao vivo aqui com vocês, mais de um inclusive, vou abrir vários editais para que você entenda como que é essa lógica aí dos editais de mercado. E esteja comigo amanhã na aula 3. Porque hoje, gente, essa aula, nós vimos o que até aqui? Nós vimos, você viu, aprendeu que sim, né? Mais um pouco sobre a linguagem sebraense que existe. Eu mostrei para vocês que os nichos órfãos, eles existem, estão dentro da linguagem sebraense. Eu mostrei para vocês que existe um método 3D de tu conseguir se localizar nesses nichos órfãos e começar a criar a tua voz, que é identificar, né? Identificar a base do ouro da tua história, a tua mão suja de terra, que é você ver o seu conhecimento, a dor que está no outro e como que você pode ajudar. Eu mostrei que existem 20 tipos de produtos mais comprados também. E abri 7 deles aqui separadinho, trazendo exemplos e trazendo como que você pode criar um produto desses
para o teu negócio, para você ser um fornecedor oficial do Sebrae. Mostrei as características de cada produto, tudo que você precisa para ser desejado no mercado do Sebrae. Trouxe os 3 critérios que você precisa levar em consideração na hora de escolher o melhor produto. E sim, falei para vocês que existem editais que voam abaixo do radar porque tem uma nomenclatura muito diferenciada. E amanhã, na aula 3, eu vou abrir alguns dos editais aqui com vocês. Porque agora, pensa comigo aqui uma coisa muito importante. Você pode continuar fazendo de graça o que tu ama. E tá tudo bem. Você estudou para isso, você tem muito conhecimento. Ou pode ser muito bem pago. Muito bem pago por isso e ainda transformar a tua realidade a partir do teu conhecimento. Na aula 13, eu vou falar mais sobre o melhor nicho e o pior nicho, aquele que você não deve atuar, tá? E onde que estão os editais, e eu vou abrir ao vivo alguns deles com vocês, e ainda vou trazer perguntas e respostas para te guiar ao teu primeiro milhão, vendendo teu curso ou mentoria para o Sebrae. Literalmente, eu vou trazer para você a sua rota do milhão. E para quem está aqui comigo, aprendendo a faturar o seu primeiro milhão, vendendo seu curso ou mentoria para o Sebrae, para monetizar o seu conhecimento, ser valorizado no palco certo, que é o Sebrae, na próxima aula você vai sair com a clareza total do teu nicho ideal e como, né, e quais evitar e quais nichos buscar atuar nesse oceano azul bilionário. E ainda eu vou trazer exemplos reais, como eu já disse, vou abrir aqui com vocês desses editais, né, diferenciados aí que você nem sequer imagina que existem e que muitos estão abertos nesse momento esperando o seu conhecimento. Então, tudo isso, gente, vai rolar na aula 3, que é amanhã, às 8 horas da noite aqui. E para quem está aqui comigo até agora, o meu convite vai para você ir lá no post oficial aqui do nosso evento e comentar o que você aprendeu nessa aula de hoje aqui. Deixa lá o teu depoimento, fala para mim se valeu a pena essa tua 1h20 aqui junto comigo, aprendendo mais sobre esse mercado do oceano azul bilionário aí, de vender cursos ou mentorias para o Sebrae. E agora, quem está na sala VIP aí, né? Quem está na sala VIP, você é o meu convidado. A gente vai ter 5 minutinhos de intervalo e já vai abrir aí para a sessão de perguntas e respostas hoje com o tema de produtos. Então, meu muito obrigado a você que está aqui me acompanhando. A gente se vê amanhã. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.